Ei pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai começar a semana 2 do PET 4 de vocês. Nessa semana 2, o foco dela vai ser progressão geométrica, dando sequência àquela ideia que nós vimos na semana passada sobre progressão aritmética. Agora a gente vai ver progressão geométrica. Mas tá, por mais que sejam parecidos, eles têm algumas diferenças. A progressão geométrica também ela trabalha com sequências. Só que diferentes da progressão aritmética, onde a gente poderia ter somas ou subtrações, a progressão geométrica ela é estritamente multiplicativa. Então a nossa razão, no caso da progressão geométrica, vai ser sempre multiplicando, tá, gente? Por mais que às vezes pareça que está dividindo ali alguma coisa, não. Não caia nessa. É sempre uma multiplicação. Pode ser que às vezes, se parecer que está dividindo, pode ser uma multiplicação por fração, ou pode ser uma multiplicação por algum número decimal, mas a gente sempre vai multiplicar na progressão geométrica. Eu até deixei anotado aqui também, olha, a fórmula do termo geral da PG, que é a progressão geométrica, tá? Para não ficar falando progressão geométrica toda hora, eu vou começar a falar PG. Então, a gente tem a PG aqui e para a gente calcular então a progressão geométrica, nós temos a seguinte fórmula, onde o AN é a mesma coisa do AN da PA, que é o termo geral. O A1 é a mesma coisa também da PA, que é o primeiro termo. Nós temos o N, é a mesma coisa da PA, que é o número de termos, mas também nós temos a razão, que nesse caso aqui é representada pela letra Q, não letra R, tá? A letra R, então, olha, aqui nós temos a principal diferença da razão da PG e da PA. Igual eu falei para vocês, a razão da PA nós somamos, subtraímos, é algo mais aritmético. E no caso da PG, progressão geométrica, nós somente multiplicamos. E para realmente ter essa diferença, quando tiver R no exercício, é referente a PA. Quando tiver Q no exercício, vai ser referente à razão, ok? A razão da PG, no caso. Então vamos tentar, às vezes, interpretar um pouquinho mais aqui o que essa PG está querendo. Olha, o primeiro exemplo, calcule o quarto e o sétimo termos da PG. 3 menos 6, 12 e por aí vai. Como que a gente vai calcular isso? Olha, um número está positivo, depois vem um negativo, depois fica positivo de novo. O que vai acontecer agora? Não tem problema, isso pode acontecer na PG. Na PA que não acontece isso não, mas na PG pode estar um positivo e um negativo, um positivo e um negativo. Isso significa que é uma PG que oscila, é uma PG oscilante, se eu não me engano. Esse eu acho que seria o termo correto para falar dela. Mas é uma PG que pode ser válida. A gente pode ter um termo positivo, um termo negativo. Positivo, negativo. Para a gente calcular, no caso, a razão de uma PG, eu vou pegar dois termos consecutivos. Então eu vou pegar aqui, olha, por exemplo, o menos 6 e o 3. E eu vou dividir os dois. Sempre pegando, no caso, o segundo termo e dividindo pelo primeiro. Ou pegando o terceiro termo e dividindo pelo segundo. Ou o quarto termo e dividindo pelo terceiro. Então a gente pega o termo maior e divide pelo termo menor, desde que eles sejam consecutivos, tá? Para a gente calcular então a razão, olha, o 3 aqui é positivo, menos dividido por mais dá menos. 6 dividido por 3 dá 2. Então a razão aqui no caso dessa PG, ela é menos 2. O primeiro termo, nós já sabemos ali que é 3. Se eu quero calcular então o quarto termo e o sétimo termos, vamos fazer dessa seguinte forma. Eu vou calcular o quarto termo de uma forma mais lógica, de uma forma mais prática, e o sétimo termo eu vou utilizar a fórmula. Então eu vou começar utilizando o sétimo termo aqui. O AN é o que eu vou descobrir no caso do sétimo termo, né? Então o meu sétimo termo vai ser o A7, que vai ser igual a... Eu vou substituir os valores que eu tenho aqui agora nessa fórmula aqui, tá? Na fórmula do termo geral da PG, onde nós temos o primeiro termo, que é 3, que vai multiplicar a nossa razão, que é menos 2. Vou escrever a razão aqui entre parênteses, tá? Porque ele é um número negativo, elevado a n menos 1. Então, nós temos aqui a seguinte questão: 3 vezes
menos 2 elevado a 7 menos 1 dá 6. Então, nós temos o A7 igual 3 vezes. Uma dica importante, não sei se vocês lembram quando vocês estudaram as propriedades de potência, agora a gente tem uma potência de número negativo para poder resolver. Sempre que nós temos um expoente par, a nossa resposta vai ser positiva, tá? Sempre que a gente tem um expoente par, a nossa resposta ela vai ser positiva. Se o nosso expoente fosse ímpar, ele ia permanecer com o sinal da base. Então, por exemplo, se aqui continuasse o 7 ao invés de 6, ele ia continuar negativo. Mas se o 2 fosse positivo, ele ia continuar positivo e assim por diante. Então, o expoente ímpar, a gente mantém o expoente da base, que no caso é o menos 2 ali. E se é expoente par, nós mantemos sempre o resultado positivo. Então, vai ser 2 elevado a 6, que é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Vamos lá, então, fazer cálculo rapidinho aqui, olha. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, nós temos menos 2 elevado a 6, dá um valor 64 positivo. Então, o nosso caso aqui do A7 vai ser igual. 3 vezes mais 64 vai dar um número positivo aqui também. E nós teremos 64 vezes 3 dá 180, 192. Esse, então, é o valor do A7, ou do sétimo termo dessa nossa PG. Eu falei que o quarto termo eu vou resolver de uma forma mais lógica. Olha, vamos anotar a PG aqui. 3 menos 6, 12. Repara que eu estou multiplicando por quanto mesmo? Eu não estou multiplicando por menos 2. Se eu pegar aqui, então, 12 e multiplicar por menos 2, positivo vezes negativo vai dar negativo. 12 vezes 2 vai dar 24. Então, meu quarto termo é igual a menos 24. Eu quero agora determinar o quarto e o sétimo termo da PG. O quarto termo é menos 24, o sétimo termo é 192 positivo. Não tenho o que fazer mais aqui, é só isso mesmo. Então essa vai ser a nossa resposta da questão 1. O quarto termo é menos 24, o sétimo termo é mais 192. Só isso, gente. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou me manda lá no WhatsApp, lá que depois eu respondo. O exemplo 2. O primeiro termo de uma progressão geométrica é 10. O quarto termo é 80. Logo, a razão dessa progressão geométrica é. Como que eu vou calcular então? Vamos só anotar aqui de novo nosso termo geral. O termo geral, então, é igual ao primeiro termo, que vai multiplicar a nossa razão elevada a n menos 1. Como que eu vou fazer então? Olha, deixa eu só conferir a nossa razão. Isso. Como que eu vou resolver então essa questão? Olha, eu preciso do termo geral, eu preciso do primeiro termo, eu preciso da minha razão, eu preciso do número de termos. O exercício está perguntando da razão. Então, a nossa razão nós não temos. Eu vou até escrever aqui já. Olha, a razão é que eu estou procurando, eu não tenho. O primeiro termo, o exercício deu, não deu? Olha, o primeiro termo é 10. Então, o primeiro termo nós temos aqui que é 10. A outra informação que o exercício deu foi do quarto termo. Então, vamos colocar aqui, olha, o quarto termo é 80. Se eu estou falando do quarto termo, vamos falar que essa progressão geométrica, essa nossa PG tem 4 termos? Vou calcular aqui então, olha, o nosso A4, nosso quarto termo, vai ser 80. No lugar do termo geral, então, olha, o meu AN ele vai ser igual ao A4, tá? O A1 é 10. A gente tem aqui também que a razão e nós temos a... O que está faltando? Ah, tá. O número de... Ah, porque eu abaixei demais aqui, não estou vendo o expoente ali, olha. Por isso que eu fiquei meio perdido aqui. Nós temos o número de termos que é 4 menos o 1. Então, vamos resolver isso, olha. Se eu já quero descobrir o valor da razão, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 10, passar para o outro lado da minha igualdade. Ele está multiplicando aqui, ele passa dividindo, então, vai ser 80 sobre 10, igual a razão elevada a 4 menos 1 dá 3. 80 dividido por 10 dá 8, igual a razão ao cubo. E como que eu resolvo isso aqui agora?
olha, eu vou ter que pegar esse 3 e passar ele para o outro lado da igualdade. Mas o inverso da potência é o quê? O inverso da potência é a raiz. Porém, aqui não está ao cubo, então é raiz cúbica de 8, igual à nossa razão. E quanto que é raiz cúbica de 8? Vamos fatorar o 8. Vamos pegar o 8 aqui e fatorar. 8 dá para fatorar por quanto? Por 2. Então aqui fica 4 por 2. Dá 2 por 2 dá 1. Então nós temos aqui o valor 2 ao cubo. Então eu vou colocar o valor 2 ao cubo no lugar do 8. A gente vai ter então raiz cúbica de 2 ao cubo igual a Q. Então aqui nós temos o seguinte, olha. Esse valor ao cubo aqui do 2, com essa minha raiz, eu posso cancelar ela. Sobra então 2 igual a Q. Ou seja, a nossa razão então é igual a quanto? A nossa razão é igual a 2. Resolvi aqui minha questão. Então, no caso do exemplo 2, a razão é 2. É a letra alternativa A. Pessoal, então essa foi a nossa aula aqui de hoje. A palavra-chave de hoje vai ser razão, tá? Me manda a palavra razão lá no WhatsApp para vocês garantirem a presença. E é isso. Semana que vem a gente continua, então. Bons estudos, gente. Até a próxima, então. Tchau!